Comece com uma frase que corta o ar. Existe uma ferramenta sendo vendida como se fosse uma máquina que imprime comissões, e ela pode estar te custando tempo, dinheiro e esperança. Imagine acordar e ver notificações de vendas na sua tela enquanto você toma café. Essa imagem é o que te vendem, mas por trás dela uma lógica muito mais simples, também muito mais perigosa do que parecem os anúncios. Nos próximos minutos vou te mostrar, sem floreios, o que realmente existe por trás do Black Bot, comissões automáticas, promessas, armadilhas e o que, de fato, pode fazer diferença no seu resultado. Para dimensionar o tamanho do problema, a promessa de automação total movimenta o mercado onde mais de 70% das pessoas que tentam atalhos digitais acabam frustradas em menos de um mês. E não é só culpa do afiliado, é uma mistura de expectativa inflada e processos mal explicados. Quando a oferta parece mágica, há sempre uma fenda onde cai a verdade. O problema que eu quero deixar claro não é a existência de ferramentas que ajudam a vender. O problema é a ideia de que uma ferramenta, sozinha, pode substituir estratégia, testes, disciplina e uma base mínima de conhecimento. A raiz dessa ilusão é simples. Uma mensagem persuasiva falando que tudo vai acontecer sem você trabalhar faz com que você ignore evidência e pule passos críticos. A maior parte dos infoprodutos que prometem vendas 100% automáticas criam um ciclo de reforço que transforma um processo complexo em um jargão confortável. A consequência é óbvia. Pessoas compram, esperam pela venda mágica, não entendem os relatórios e, quando algo dá errado, não sabem onde bater. A prova social que você vê nos anúncios muitas vezes é seletiva. Mostram quem teve sorte, escondem quem ficou sem acesso, sem suporte, ou lidando com promessas exageradas. E isso pega no bolso e na autoestima de quem acreditou que o botão ligar resolveria tudo. Mas antes de te apresentar qualquer solução, deixe eu contar uma história que talvez soe familiar. Houve um profissional que decidiu testar um desses sistemas sem grande experiência prévia. No começo, olhos brilhando com cada print que caía na sua frente. Pagou por uma promessa, seguiu os passos rápidos do manual e esperou pela chuva de comissões. Passaram-se dias, depois semanas. Veio frustração, contato com suporte sem resposta e o sentimento de ter perdido não só dinheiro, mas credibilidade. O erro central desse caso nunca foi o produto em si, foi a expectativa de que ferramentas substituem a habilidade. A virada aconteceu quando essa pessoa parou de procurar atalhos e começou a tratar o sistema como uma peça de um processo maior. Tráfego qualificado, ofertas testadas, páginas se convertem e monitoramento diário. Em poucas semanas, o retorno começou a aparecer. Não como mágica, mas como consequência de trabalho orientado por dados. Essa transformação mostra que qualquer um pode errar, mas também se reerguer, desde que trate ferramentas como alavancas e não como milagres. Agora eu quero te prender com uma pergunta. Qual é o detalhe mínimo que muda tudo? A resposta que separa mito de possibilidade é simples, mas ignorada. Contexto. Uma automação só gera vendas quando o contexto ao seu redor é realista. O insight que muda a perspectiva é entender que o robô não é o vendedor, ele é um amplificador. Se você alimenta esse amplificador com audiência desinteressada, mensagens genéricas e páginas mal preparadas, o robô amplificará as falhas. Se, pelo contrário, você o combina com uma oferta legítima, uma segmentação acertada e testes contínuos, ele pode multiplicar esforços. A objeção mais comum que ouço é: mas e os relatos de gente que promete vendas dormindo? Essa evidência existe, mas ela não prova que a solução funciona para qualquer um em qualquer condição. O que muda tudo é saber distinguir casos isolados de processos replicáveis. Então, se você quer ir da dúvida para uma execução prática sem cair em promessas vazias, a estratégia que eu recomendo se organiza em 3 movimentos complementares que, juntos, transformam uma ferramenta em resultado. Primeiro, pare de buscar atalhos e faça uma auditoria real. Isso significa avaliar sua oferta, sua página de vendas, seus canais de tráfego como se fossem contas a pagar. Descubra onde estão as fugas de confiança, títulos fracos, provas sociais forçadas, checkout confuso e conserte antes de conectar qualquer automação. Em seguida, converta dados em hipóteses testáveis. Ajuste uma promessa, mude uma EAD-line, teste uma imagem e rode um pequeno experimento com verba controlada. Nada de lançar campanhas gigantes sem aprender. Por fim, trate o robô como um mecanismo de escala.
Só o acione com entradas comprovadas. Configure monitoramento, automações de follow-up e uma rotina de revisão diária. Isto é o que separa quem paga por ferramentas e espera milagres de quem as usa para construir um sistema sustentável. Para cada um desses movimentos, imagine na tela imagens que deixem claro o processo. Na abertura, mostre um painel de notificações piscando junto com uma sombra de dúvidas no rosto, enquanto um contador exagerado acrescenta tensão. Ao descrever o problema, exiba gráficos que ilustrem quedas de conversão e prints reais de promessas publicitárias lado a lado com relatos de suporte. Durante a história pessoal, cote para um calendário rasgado, mensagem sem resposta, logo em seguida, para metamorfose, planilhas, testes A/B, resultados modestos mas reais. No momento do insight, trago uma animação que mostra um amplificador sendo ligado. Quando os inputs mudam, o output acompanha. Ao explicar a solução prática, mostre um fluxo visual, oferta, tráfego, automação, revisão, com indicadores simples de OK ou falha. Ritmo e variação visual são essenciais. Acelere cortes quando aumenta a tensão e diminua quando explicações calmas são necessárias, mantendo sempre linguagem acessível. Não pense que isso é só técnica. Existe um componente humano definitivo. O respeito por si mesmo e pela sua audiência deve nortear cada decisão. Tratar prospects como números é o caminho mais rápido para perder ambos, resultado e reputação. Pratique disciplina em vez de buscar atalhos emocionais. Tenha coragem de admitir quando algo não funciona e humildade para ajustar. Isso não é moralismo barato, é a base para durar no mercado digital. E para quem enxerga nesse cenário uma possibilidade real de crescimento, saiba que construir valor hoje significa evitar atalhos que prometem retornos sem esforço. Antes de seguir, quero que você reflita e responda com sinceridade nos comentários. Qual é a maior promessa que você já comprou e que te decepcionou? Conte o que aconteceu. Eu vou ler cada história. Essa interação não é só conversa, é matéria-prima para quem busca melhorar métodos e criar ofertas que funcionem de verdade. Se você quiser experimentar o Blackbot com cautela, o caminho sensato é testar com uma pequena verba, validar sua oferta e só então escalar. O link estará na descrição e no comentário fixado para quem quiser analisar com calma. E se você achou essa conversa útil, faça algo simples e transformador. Curta o vídeo, inscreva-se e ative o sininho. Não porque eu preciso, mas porque isso ajuda a criar mais conteúdo que corta promessas vazias e entrega que realmente importa. Para terminar com uma provocação que não some com o vídeo, pense no seguinte: você prefere a ilusão de um atalho ou a construção paciente de algo que, cedo ou tarde, ninguém poderá tirar de você? Escolha com sabedoria. Obrigado por assistir até aqui. Agora vá até os comentários e me diga qual foi a última promessa que você aceitou. Vamos desmontá-las juntos.